Era o primeiro dia de aula depois das férias. Acabou biologia e fui pro refeitório. Passei pela multidão barulhenta. Depois de escolher o almoço, procurei por Cynthia, minha bestie. A garota entrou e, quando me viu, veio na minha direção. Eu percebi que algo estava errado. Cynthia era simpática, mas seu rosto estava super fechado. Qual o problema? Eu perguntei. Em vez de responder, Cynthia derrubou minha bandeja. Coca, geleia e alface sujaram minha camisa nova. E toda aquela bagunça escorria. Eu fiquei imóvel. Eu não entendi o que aconteceu. E não consegui falar nada, tipo... O que tá fazendo? Eu só fiquei lá, com comida na roupa e encarando a minha amiga. Da próxima vez, cala a boca! Cynthia rosnou e saiu, sacudindo o cabelo. Todos me olhavam como se eu fosse um espantalho. Eu tava parecendo um mesmo. Olá, meu nome é Rebecca. E uma brincadeira arruinou minha amizade com minha melhor amiga. E agora, Cynthia e eu não nos damos bem. Ela não me atende, me bloqueou, e toda vez que eu tentei falar com ela, ela tapou os ouvidos e saiu do local. Eu não entendi esse comportamento dela. Será que eu disse algo errado? Será que eu falei alguma coisa que eu não devia sobre o Tom? Ou alguma coisa sobre ela? No final, eu tava certa. Eu descobri com Brittany. Quando estávamos no pátio, ela me perguntou... Você lembra que me disse que a Cynthia namorava 2 caras ao mesmo tempo? Eu te disse isso? Eu não lembrava. Sim, nas férias. Bem, acontece que agora Tom a largou. Foi quando me lembrei. Mas era uma piada. Ela e Phil não estavam namorando, ele era o treinador dela. Ups! Brittany riu e correu. Entendi de onde vinham os rumores. Essa Brittany não era capaz de diferenciar a realidade do sarcasmo. E ela contou a metade da escola. Ai, não, e quando souberam que eu disse... Cynthia era apaixonada por Tom desde pequena. Eram inseparáveis. E ele a largou pensando que está com outra pessoa. E é tudo culpa minha. Eu sou tão idiota. Como vou explicar a Cynthia? Eu tinha que dar um jeito. No dia seguinte, fui até ela quando ela estava saindo da aula de artes. Cynthia, eu disse me aproximando. Isso é um mal-entendido. Eu não queria. Ai, é você. Ela disse com desdém. As populares estavam ao lado dela. Podemos falar a sós? Sobre o quê? A sua rinoplastia? O trio riu e outros alunos vieram. Eu pedi para você não contar isso. Eu consertei meu nariz, mas não queria que todos soubessem. Então eu só contei pra Cynthia. Você contou essa bobagem sobre eu trair Tom, não é? Hipócrita. Vamos conversar sem a multidão. Quis pegar a mão dela, mas Cynthia me empurrou e eu caí. Todos começaram a rir como se eu fosse um palhaço fazendo truques. Não temos o que conversar. Cynthia se virou e foi embora. Que idiota! Eu quase disse. Ok, eu fui muito estúpida. Mas não é motivo para esse comportamento. Eu fui para aula. Um pedaço de papel voou na minha cabeça. Eu peguei e abri. Havia o desenho de um grande nariz com pés minúsculos. Eu ouvi as risadas atrás de mim. E é exatamente por isso que eu não contei a ninguém da operação. Na escola é assim. Qualquer fato da sua vida pode e será usado contra você. Por isso mantenha seus segredos. Na verdade, nem é minha culpa que Brittany não entende piadas. Cynthia deveria estar brava com ela. O que isso tem a ver comigo? Mas a história não termina aí. Você lembra que Cynthia é minha melhor amiga, né? Ela sabe um monte de sujeiras sobre mim. Eu nunca pensei que ela usaria isso. Era maldoso. Mas ela deve ter ficado muito brava para postar essas fotos. Não havia nada de errado, estávamos brincando em trajes diferentes e tal. Mas lembra como funciona a escola? Ninguém gostou do meu cosplay de Sailor Moon ou Abraham Lincoln. As fotos viralizaram, como se o nariz enorme não bastasse. Agora todos vinham e diziam: Senhor presidente, como tá indo? E coisas assim. Encarei Cynthia com uma declaração de guerra. Eu pedi desculpas, admiti a culpa. Mas ela não quis ouvir.
Eu ia retaliar. E assim, começou a guerra civil entre Cynthia e eu. Não era tão épica quanto na Marvel, mas mostrou nosso lado mais hediondo. Após o rompimento com Tom, Cynthia mudou. Ela entrou no clube Fashion. Eram 3 das garotas mais arrogantes do mundo: Sandy, Tiffany e Stacy. Cynthia e eu ríamos dessas garotas que levavam a moda tão a sério e desprezavam quem não levava. Por que Cynthia decidiu se juntar a esse trio diabólico? Eu não sabia, mas agora ela tinha cúmplices, e todo o poder desse clube desabou sobre mim. Por exemplo, me apontaram como a garota mais mal vestida da escola no seu catálogo de moda. Ainda postaram fotos minhas, exigindo que ninguém ficasse perto de mim. Quem ficasse seria considerado um perdedor. E começaram um boato que eu era bulímica. Então fui chamada pelo psicólogo da escola. Eu levei 1 hora para convencê-lo que não era verdade. Um dia vi Cynthia no refeitório e disse para ela: "Você não acha que isso já é demais? Não mesmo, é o que traidores merecem." Ela era tão desagradável. Eu não tive escolha. Eu tinha que fazer alguma coisa ruim para ela. Pra ser honesta, ainda tenho vergonha do que fiz. A única fraqueza de Cynthia era o Tom. E desde que eles terminaram, ele não era o mesmo. Vivia triste sem falar com ninguém. O término foi pior pra ele do que pra Cynthia, porque Cynthia me tinha como objeto do seu ódio. E Tom só tinha a Cynthia, que ele amava e odiava. Em vez de resolver o problema, eu resolvi piorar. Tom e eu nunca conversamos. No relacionamento dele e da Cynthia, eu era a vela. Então, quando ela sugeria "vamos ao cinema" ou "tem um coelho voando no céu, vem ver", eu recusava. Dizia que não estava bem. Cynthia deve ter pensado que eu estava em estado terminal, por tantas vezes que reclamei da minha saúde quando me chamavam para roda gigante. Mas vamos lá, roda gigante é para 2. O que faríamos? Revezaríamos com Tom? Mas agora Tom e eu tínhamos uma coisa em comum: a Cynthia. Começamos a sair. Sentávamos no refeitório, na biblioteca para estudar. Tom sempre reclamava: "Eu não devia ter dito aquelas coisas horríveis. Eu devia escrever para ela, o que acha?" Então, pequenas cópias minhas apareciam em meus ombros. Uma de branco me aconselhou a dizer: "Sim, claro, ela ainda te ama." Mas então, uma mulher diabólica num traje revelador dizia o contrário: "Não ouse. Lembre o que ela fez com você." A diabinha sempre vencia. Tom concordou relutante e disse: "Pelo menos você tá por perto." "Você é tão má." A diabinha sorriu. Mas eu não comecei essa guerra. Não tecnicamente. O problema era que Brittany não entendia o sarcasmo. Eu deveria carregar uma placa dizendo sarcasmo e levantar toda vez? Dai-me paciência. Um dia, Tom e eu fomos abordados por Cynthia. "O que vocês estão tramando?" Eu queria responder: "Não é da sua conta." Mas Tom interveio e disse algo que nos surpreendeu: Na verdade, Rebecca e eu estamos namorando. E para efeito extra, ele segurou minha cintura. Eu me senti bem, admito, mas foi estranho. Eu pensei em deixar Cynthia com ciúmes, mas não tanto. Agora tudo era rápido demais. Cynthia corou. Eu vi a veia na sua testa inchando, pronta para estourar. Mas em vez de gritar, ela chorou e fugiu. Eu fiquei feliz, mas não porque a fiz chorar, mas porque acreditei que seria o fim. Cynthia se renderia e eu contaria a verdade ao Tom. Mas isso não aconteceu. Tom e eu nunca falamos daquilo. Era claro que ele ainda gostava da Cynthia. E eu era uma ferramenta para enciumá-la por uma traição falsa. Enquanto esse estranho relacionamento com Tom continuou, Cynthia planejava sua vingança. A parte final. E o plano era tão simples e elegante que fiquei atordoada. Fala sério. Adivinha, Cynthia disse aos meus pais que eu espalhei o boato da traição falsa. Na história dela eu tinha um motivo oculto. Eu menti para roubar o Tom. Ela contou sobre a cena no refeitório. Tive uma longa conversa desagradável com meus pais. Eles não estavam felizes. Me senti uma criança sendo punida por comer muito doce.
Então meus pais ligaram para os pais de Cynthia e pedimos desculpas na frente deles. Nós ficamos envergonhadas. A guerra civil parecia agora 2 macacos brigando por uma banana. Mas Cynthia só me perdoou quando eu contei a verdade ao Tom. Voltamos a ser melhores amigas, e Cynthia e Tom um casal. A estranheza do nosso triângulo amoroso nunca sumiu, mas agora era leve. E acho que acabou bem, considerando que Brittany ainda não sabe o que é sarcasmo. E ela anda pelos corredores como uma bomba que pode explodir a qualquer momento. É ruim para quem está dentro do seu raio de alcance. O que você faria se sua melhor amiga se tornasse sua inimiga? Conta nos comentários, curte o vídeo e compartilha com seus amigos.